Aí galera, tranquilo? Tudo numa boa? Teve um tempo atrás que eu discutia nos vídeos palavras, né? O que essas palavras queriam dizer, tentando afastar a concepção mais técnica da concepção do uso diário. E vou retomar hoje. O que eu quero retomar hoje vai ser as palavras minoria, maioria e democracia, ou democracia no sentido do governo da maioria. Então, vamos lá, sem delongas. Vejam, quando nós usamos a palavra maioria, nós tendemos a pensar, nós cidadãos comuns, eu, tu, né, cidadãos comuns, tendemos a imaginar que maioria ela é numérica. Por exemplo, lá no Congresso Nacional só passam os projetos cuja maioria dos votos sejam favoráveis. Para os governos, é eleito aquela pessoa que tem a maioria dos votos válidos. Então, somos, pela prática, pelo uso, né, instigados a pensarmos em maioria e minoria em termos de números. Mas é preciso que reflitamos que quando vamos falar em democracia, quando vamos falar de governos, quando vamos falar em constituição, nós temos que relativizar essa palavra maioria e minoria, tentando afastá-la da ideia numérica. Por exemplo, os negros, eles são maioria, numericamente maioria. Entretanto, eles são desempoderados. Por quê? Porque são minoria nos cargos de chefia, são minoria em relação aos maiores salários, são minoria lá no Congresso Nacional, enfim. Quando se pensa em representatividade, eles são desempoderados, né? O racismo está aí como prova. Mas não só eles, evidentemente. Podemos imaginar as mulheres, que numericamente são a maioria. Entretanto, são minoria nos cargos de comando, são aquelas que sofrem de desemprego primeiro, são aquelas que o salário são menores. Portanto, a ideia de maioria e de minoria aqui se perde. O que seria melhor, eu acredito, seriam desempoderados, né? Existem populações inteiras que são desempoderadas, independentemente do número. Então, até que é lícito quando nós falarmos em minorias. Entretanto, é preciso que percebamos que minorias e maiorias no sentido da política, no sentido da aplicação das leis, no sentido da valorização da democracia, estaremos nos referindo ao empoderamento ou desempoderamento de camadas expressivas da sociedade. Percebam que uma minoria interessante são, por exemplo, a minoria dos ricos. Os ricos, numericamente, são poucos comparado à população. Em compensação, são extremamente empoderados a ponto de exercerem o comando do país por vias indiretas pelo poder econômico. Outra coisa interessante, que quando nós falamos genericamente em maioria, né, quem são as maiorias? Também tem um viés meio perigoso, porque se nós pensarmos e falarmos apenas nas maiorias, quem são as maiorias? As maiorias são sujeitos héteros, são homens, né? São o quê? Héteros, são homens, são pessoas economicamente ativas. Basicamente isso, hétero, homens e pessoas economicamente ativas.
Portanto, nós podemos dizer que o que existe na sociedade, quando falamos em maiorias e minorias, né, nós estamos falando em disputa por espaço social ou disputa por poder. E aqui não poder naquele, sei lá, se existe um mau sentido, né? Mas poder como no sentido de fazer valer a minha voz. E quando eu falo em fazer valer a minha voz, eu lembro da isonomia e da isegoria dos gregos clássicos, quando eles diziam que todos deviam ter igualdade perante a lei, igualdade perante a fala, enfim, teriam direito à igualdade, independentemente da posição social daqueles indivíduos. Claro que na Grécia clássica seriam homens, né, maiores de 18 anos e homens e gregos. Mas enfim, por que disse igualdade? Porque agora eu falei das minorias, das maiorias, né? E agora tem que falar da democracia. É a democracia que tem que dar conta dessas minorias e dessas maiorias. É a democracia que deve dar conta da disputa por espaços de poder, levando em consideração, principalmente, que a democracia não pode ser o domínio da maioria. A democracia não pode ser privilégio das maiorias, sejam elas maiorias numéricas, sejam elas no sentido que eu dei de maioria como homem hétero e economicamente ativo. É preciso que a democracia seja ou tenha a capacidade de equalizar, ou seja, que todas as pessoas, sejam minorias, sejam maiorias, sejam, portanto, possuídos, despossuídos, sejam empoderados, desempoderados, não importa, que todas essas pessoas tenham voz e vez. E não só no momento do voto, né? Mas voz e vez nas assembleias, voz e vez na hora de decidir a qualidade de alimentação que todos devemos ter. Portanto, é preciso que a democracia, sempre algo inacabado, consiga lidar com isso. E é interessante que, portanto, para dar voz e vez, a democracia não poderá calar movimentos sociais, não poderá reduzir liberdades, não poderá fazer com que as notícias circulem menos, não poderá fazer com que repórteres tenham medo, né? Tem que fazer com que não haja nenhum tipo de perseguição, porque é preciso dar voz e vez. E, portanto, a democracia deverá dar as condições institucionais, condições legais para a possibilidade de manifestação. Portanto, em tese, as manifestações deverão ser vistas como legais e deverão ser vistas como normais as manifestações. Portanto, passeatas, não sei, greves, devem ser vistas como parte da normalidade de uma sociedade democrática, onde o desempoderado vai se manifestar da maneira que achar mais interessante, desde que, óbvio, limitado pela legalidade. Quando eu falo em limites legais, eu tenho, de um lado, a possível criminalização de determinadas condutas e, por outro lado, os direitos e garantias fundamentais constitucionais, que são cláusulas pétreas que já estão ali.
Então, eu vou limitar um movimento social, uma fala social, desde que estejam sendo respeitadas os direitos e garantias individuais ou coletivas, meu direito à liberdade, meu direito de ir e vir, meu direito a pensamento, incolumidade, dignidade, enfim, todos os outros direitos que toda e qualquer pessoa tem, desde o morador de rua ao presidente da República. Todos têm. Então, uma sociedade democrática deve, de um lado, evitar a tirania de uma minoria empoderada, rica, hétero, branca, olho azul, né? Evitar ou impedir a tirania da minoria, quanto impedir uma possível tirania da maioria. Porque aquela expressão, a voz do povo e a voz de Deus, não é verdade. Porque nem sempre a população, sendo a maioria, só por ser maioria numericamente, ela está correta, ela está pronunciando algum tipo de verdade mística, transcendental, né? Prova está que muitos governos totalitários e o nosso atual governo, né, fascista, ele foi eleito por uma maioria. Então, é preciso, portanto, entendermos que a democracia ela é uma luta interna, ela mesma promove uma luta que é poderados e desempoderados, maiorias e minorias. Essa luta quer dar voz a todos. Se a democracia deixar de procurar espaços de voz, espaço de ação para todos, ela deixa de ser democracia, para ser um populismo. Não sei quantas coisas ruins a democracia pode se tornar, né? Portanto, ela não é uma coisa pronta, portanto, ela é uma questão dialética, é uma questão equitativa, né? Que é dar voz para quem não tem e limitar a voz de quem fala o tempo todo, limitar o poder de quem é empoderado demais, né? E empoderar aquele que tem poder de menos. E é esta luta, é este o desafio, e é por isso que temos que manter esse Brasil democrático sempre, 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 sempre. Abraço e até a próxima.